semana sobre a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pregar rápido hoje, porque essa mesa não é só por causa da ceia. Nós vamos ter um teatrinho aqui hoje, e você vai entender porque deste teatro no final desta mensagem. Minha mensagem é muito breve e objetiva, por isso eu gostaria que você ficasse bem concentrado, conectado aqui conosco, porque terminará rápido, mas não é por causa disso que deixará de ser poderosa em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você assistiu um filme, na verdade são vários filmes com o mesmo ator. Eu particularmente assisti quase todos, sou fã desse filme. Um filme chamado Missão Impossível. Quem já assistiu Missão Impossível? Tom Cruise, quem já assistiu? Ok, tem gente que não assistiu. É um filme para quem gosta de aventura, ação e mentira. Não que eu goste de mentira, mas você olha aquilo e fala: por que eu estou assistindo isso? Isso não existe. Inclusive esse ano saiu um novo filme e eu fui tentar assistir todos antes para lembrar desse. Eu não consegui nem assistir o novo nem os anteriores, mas eu gosto bastante. E o Tom Cruise, ele interpreta um agente do governo americano chamado Ethan. E ele é um agente secreto, ele é um agente que defende o governo americano de terroristas, de pessoas infiltradas, de criminosos, de pessoas malucas. Então, basicamente a história é essa de todos os filmes, e cada filme o Ethan tem uma missão impossível de cumprir. E ele está disposto, é impossível, mas para ele se torna possível. E ele está disposto a dar a sua própria vida para ir até o fim nesta missão. Durante os muitos filmes, eu não sei, talvez sejam 7 ou 8 filmes dessa franquia, pessoas que ele ama morrem, ele perde amigos, ele perde, em um dos filmes, ele perde a própria esposa, mas ele está muito focado em cumprir a sua tarefa, em cumprir a missão que ele recebe, como eu disse, do governo americano. O filme é chamado de Missão Impossível, mas hoje eu quero dizer para você que você tem uma missão, e que a missão que você tem não é impossível. A missão que você tem é uma missão possível. Diga: eu tenho uma missão possível. Diga para quem está ao seu lado: você tem uma missão, e a sua missão é possível. Aleluia. Por que você precisa entender isso? Porque à medida que eu falar aqui qual a sua missão, você pode dizer: pastor, mas isso é impossível. Não é. Você vai entender pela palavra que é possível. Eu quero convidar você a abrir em 2 Coríntios 5, versículo número 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 18. Eu não lembro nos últimos anos de ter pregado esse texto aqui em nossa igreja. Talvez devo ter pregado em algum momento, mas já devem fazer muitos anos. Então é bom nós relembrarmos. Então qual o tema da mensagem hoje? É missão possível. Você tem uma missão possível e você foi chamado para realizá-la, amém? 2 Coríntios 5, 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o que, irmãos? O ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Agora veja: e nos confiou a missão que nos foi dada. Deus nos confiou uma missão, Deus nos deu um ministério, Deus nos deu uma missão, e a nossa missão, ela é a palavra da reconciliação. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém, amados? A primeira coisa nesse texto do apóstolo Paulo que eu quero que você compreenda é que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Isso fala da sua posição. Eu não estou falando ainda da sua missão. Primeiro eu estou falando da sua posição, porque só entende a missão quem entende posição. Se você não souber o que você é, o que você tem, o que você pode em Cristo, automaticamente você não vai entender qual a sua missão. Você vai até ouvir qual é a sua missão, mas você vai dizer: eu sou incapaz de realizá-la, ou eu não posso realizá-la, ou eu não tenho condições de realizá-la. Então, primeiramente, você precisa entender que você foi reconciliado com Deus. Irmãos, quando nós falamos, escute, quando nós falamos de reconciliação, digamos assim, um casamento em que um casal está separado e se reconcilia, uma amizade em que as pessoas brigaram e se reconciliam, familiares e parentes que estavam brigados e se reconciliam. Só existe reconciliação porque antes houve ofensa, porque antes houve mágoa, porque antes houve alguma coisa que deixou a pessoa chateada, que deixou a pessoa amargurada, que deixou a pessoa ofendida. Então, se a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus, é porque nós antes havíamos ofendido a Deus. Nós antes havíamos magoado Deus. Tem pessoas que elas pensam assim, que elas são tão boas, e é como se elas estivessem fazendo um favor para Deus vir na igreja. Tem pessoas que elas pensam que é como se elas estivessem fazendo um favor servir a Deus, mas escute, não é isso. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós ofendemos a Deus com a nossa ira, nós ofendemos a Deus com a nossa incredulidade, nós ofendemos a Deus com as nossas injustiças. A Bíblia diz que não existe nenhum justo sequer. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um pano sujo, um trapo de imundícia. Amém, amados? Então, se houve reconciliação, é porque houve ofensa, e se houve ofensa, houve da parte de Deus perdão. Amém? Então, o que significa que nós somos reconciliados? Porque a Bíblia está dizendo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Então, eu e você havíamos ofendido a Deus por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas injustiças. Nós não ficamos olhando para o passado e lembrando dos nossos pecados, mas você sabe quem você era, você sabe onde Deus foi resgatar você, você sabe a quem você serviu no passado, mas um dia a palavra do Evangelho foi pregada a você. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer amém. A palavra do Evangelho foi pregada, o sacrifício de Jesus foi apresentado a você, e naquele momento você entendeu que Deus em Cristo já havia perdoado suas transgressões, suas ofensas, seus pecados. Amém? Ele já havia perdoado tudo, e que agora você podia novamente ser amigo de Deus. Então, uma coisa boa que a gente pode dizer é que nós somos amigos de Deus. Você já disse isso? Diga: eu sou amigo ou amiga de Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa é isso, reconciliação. Essa palavra reconciliação, irmãos, no grego, ela significa que uma pessoa que havia perdido, escute, o favor, ela volta a ter favor. A palavra reconciliação significa trazer de volta aquelas pessoas que estavam em uma condição de divergência, é ser reconciliado com alguém. Então, sem Deus nós estávamos debaixo do peso do pecado, da maldição, da condenação eterna. Sem Deus o homem não tem favor, não tem graça sobre ele, mas por meio de Cristo nós somos reconciliados. A nossa amizade, intimidade com Deus retomou, e agora nós estamos novamente debaixo de uma condição de favor. Por isso que você pode acordar todos os dias, olhar no espelho e dizer: eu sou muito abençoado, eu sou muito favorecido, eu sou muito agraciado. Faz isso, irmão.
Todo dia que você acordar, declara isso. Declara: eu sou abençoado, sou favorecido, tenho a graça de Deus sobre mim, tudo que eu colocar as minhas mãos irá prosperar, amém? Aí Paulo primeiro fala da nossa posição, aí agora Paulo vai falar da nossa missão. E ele diz: olha, uma vez que você foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, uma vez que você voltou a estar na posição do favor de Deus, uma vez que houve uma troca, o seu pecado foi colocado em Cristo, e a justiça de Cristo foi colocada em você, né? Porque o sangue de Jesus na cruz perdoou os nossos pecados, mas você conhece todo o sofrimento de Jesus na cruz para que isso acontecesse. Agora, salvo, reconciliado, eu posso estar aqui. Nós cantamos: eu tenho paz com Deus, eu posso desfrutar da mesa do Senhor, amém? Agora eu recebi uma missão possível. Qual é a minha missão? A minha missão é exercer o ministério da reconciliação, amém, queridos? Tem muitos crentes que eles param na reconciliação. Então eles falam: eu estou salvo, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou próspero, eu sou curado, eu vou um dia morar no céu, eu não tenho medo da morte, o meu nome está escrito no livro da vida. E ele para por aí, e ele pensa que a obra completa de Deus é apenas isso, mas não. Escute, depois de reconciliado, Deus deu para você um ministério, Deus chamou você, amém, amados? Deus chamou você, da mesma forma que você recebeu salvação, cura, prosperidade, perdão, você também recebeu um ministério. E ministério no grego é a palavra diaconia, que significa serviço. Quando nós falamos fulano tem um ministério, na verdade nós estamos dizendo: fulano serve. Ele serve no louvor, ele serve na palavra, ele serve as crianças, ele serve na obra missionária. Isso é ministério. Então nós temos um serviço a fazer, nós temos um trabalho a fazer como filhos e filhas de Deus. Nós temos um trabalho para executar como igreja. Qual é o nosso trabalho? Reconciliar as pessoas com Deus. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. E nos deu o ministério da reconciliação. Veja o verso 19: a saber que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Novamente, o que é reconciliar? É unir novamente. O que é reconciliar? É restaurar aquela amizade que havia, é restaurar aquele relacionamento que havia. Nós somos criados para relacionar com Deus, amém, amados? Nós somos criados para ter intimidade com Deus, nós somos criados para sermos chamados amigos de Deus, amém? Mas isso foi perdido pelo pecado, foi perdido pela queda. E Paulo diz em Efésios capítulo 3 que o homem tornou-se inimigo de Deus. Hoje você observa algumas pessoas nesse mundo que elas são literalmente inimigas de Deus, porque elas odeiam a Deus, porque elas blasfemam contra Deus, porque elas negam a Deus, porque elas negam Cristo, porque elas negam a cruz, porque elas odeiam a Deus. Mas não só essas pessoas são inimigos de Deus, não apenas aquelas pessoas que, sabe, de forma explícita dizem: Deus não existe, eu não creio em Cristo, Cristo é uma piada. Não só essas pessoas são inimigas de Deus. Todo homem que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é posicionalmente inimigo de Deus. E nós, irmãos, temos a palavra para reconciliar essas pessoas com o Senhor. Aleluia, essa é a nossa missão. Veja que no verso 19, Paulo está dizendo que nos foi confiada a palavra da reconciliação. Diga palavra. Diga a palavra. Então, aqui já dá para a gente entender um pouquinho qual é o nosso ministério. Qual é a missão possível? É que eu tenho um ministério da reconciliação. Mas como é que esse ministério funciona? Falando. Porque Paulo está dizendo que o ministério é da palavra da reconciliação. O seu ministério envolve você falar alguma coisa.
O seu ministério envolve você dizer para as pessoas alguma coisa, você contar para as pessoas alguma coisa. As pessoas que estão afastadas de Deus, as pessoas que ainda não foram reconciliadas, as pessoas que não estão debaixo do favor de Deus, porque elas estão ainda numa vida de pecado, elas ainda não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador delas. Então Paulo está dizendo: você tem um ministério, foi confiado a você. Diga: Deus confia em mim. Isso é maravilhoso. Deus deu uma missão porque Ele confia que você é capaz de executá-la. Você não pediria para alguém buscar o seu filho na escola, que você não sabe se aquela pessoa é capaz disso, se o seu filho é pequeno. Você não pediria para alguém cuidar de um bem seu, de um carro seu, se você não sabe que aquela pessoa é capaz de fazer isso. Você não daria algo de valor para alguém guardar para você. Você não daria R$1.000, R$5.000 para alguém dizendo: olha, guarda isso para mim, eu vou ali, já volto. Se você duvida que a pessoa é capaz disso, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um chamado, escute, é porque Ele confia em você. Você é capaz de executar esse chamado. Ah, pastor, mas eu sou novo na igreja, eu sou muito velho já na igreja, eu não sei, eu não aprendi, eu tenho que estudar mais. Não é questão de estudar, é questão de você entender o seu ministério, de reconciliar a pessoa que está perdida com Deus. E Paulo vai dizer qual é a palavra que nós devemos dizer para as pessoas. Ele diz aqui: veja, saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que nós temos que falar para as pessoas? É que em Cristo os pecados delas já foram perdoados. É que em Cristo elas podem se tornar filhas e filhos de Deus. Se você sair por essa porta e falar para qualquer pessoa: você quer se tornar um filho de Deus? Talvez ela diga para você: mas eu já sou filho de Deus, todos são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para ser filho de Deus é necessário reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, amém? João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, como alguém se torna filho de Deus? Quando ela entende que o seu pecado não é imputado nela. O que significa que as transgressões dos homens não são imputadas a elas? Significa que as transgressões das pessoas, enquanto nós estamos no tempo da graça, os pecados das pessoas não são cobrados. Você sabe que haverá um tempo em que aquelas pessoas que morrerem sem Cristo, os seus pecados serão cobrados, porque elas não reconheceram o perdão que Cristo ofereceu para elas. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é pegar o homem que está afastado de Deus, que está perdido. Talvez ele esteja lá na idolatria, talvez ele esteja chamando de Deus a pedra, chamando de Deus a madeira, chamando de Deus o ouro. Aquele homem que está vivendo uma vida e dizendo: não, meu Deus é o meu bolso, meu Deus é o meu trabalho, meu Deus é o meu dinheiro. Essa pessoa que talvez esteja num fundo de depressão, dizendo: eu quero morrer, porque a minha vida não tem mais sentido. Talvez uma pessoa que esteja dominada pelos vícios, pelas drogas. Essa semana eu fui orar por um senhor, eu senti muito de orar por ele. Eu falei: eu posso orar pelo Senhor? E quando eu fui orar por ele, eu coloquei a mão sobre ele. Eu vi que ele ia ficar assim endemoniado, e estava num lugar que não dava para ele ficar endemoniado ali, mas se ficasse a gente expulsava, não havia problema. E a primeira coisa que ele disse para mim, antes de orar, de ele ficar assim numa questão de libertação, ele falou assim: eu sou alcoólatra. E eu falei para ele: para Deus há perdão para você e salvação para você. Oramos, fizemos ele confessar a Jesus, ele confessou, e eu espero que a obra do Espírito Santo seja feita no coração dele. Era um lugar público, aberto, tinha pessoas andando, mas são essas pessoas que precisam ser reconciliadas com Deus, amados. E a nós cabe falar. A nós foi confiado uma palavra. Qual é a palavra? Cristo pode te salvar, Cristo pode te libertar, Cristo pode
mudar a sua vida, Cristo pode restaurar você, Cristo quer salvar, curar, libertar e levar um dia você para o céu. É essa a palavra. Então a nossa missão é uma missão com a nossa voz, algo que precisa ser dito, pregado e proclamado. Lá em 2 Timóteo 4:2, por favor, abra lá. Olha o que diz 2 Timóteo 4, versículo número 2: prega a palavra, insta, quer seja o que, irmãos? Oportuno, quer não. Até aí Paulo está dizendo: pregue a palavra. Que palavra é essa? A palavra da reconciliação. Quer você tenha oportunidades ou não. Às vezes você convive com uma pessoa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você pensa: não, ainda não tive oportunidade de convidá-la para um culto, ainda não tive oportunidade de levá-la a uma célula, ainda não tive oportunidade de convidá-la para um encontro com Deus, para um dia com Deus. Mas o tempo já foi passando, e às vezes essa oportunidade que nós esperamos, ela nunca vai chegar. Paulo está dizendo: não perca a oportunidade, tendo ou não tendo, prega. E esta palavra insta é uma palavra que nós precisamos entender o que ela significa. Insta não é insistir. Insta também não é abreviação de Instagram, né? Porque tem gente que pensa: Insta estava na Bíblia já, o Instagram. Não, não é isso não. A palavra insta no original, no grego, é colocar-se ao lado. Aproxime-se de alguém, Paulo está dizendo, e cumpra a sua missão de falar de Deus para essa pessoa. Aproxime-se de alguém e diga que Deus não está cobrando os pecados dela, porque Deus colocou os pecados dela sobre Cristo, e ela pode ser curada, perdoada e abençoada. Aproxime-se de alguém e diga que essa pessoa não precisa viver debaixo de culpa, de condenação. Irmãos, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade de pessoas que estão o tempo todo se sentindo culpadas e condenadas, e elas não sabem por quê. Elas pensam: eu me sinto muito culpado porque eu não sou o pai que deveria ser, eu não sou a mãe que deveria ser, não sou marido, filho. As pessoas vivem, eu converso com muitas pessoas, e dificilmente você encontra uma pessoa neste mundo sem Cristo que não se sinta culpada. E ela pensa que a culpa é por causa de uma circunstância. Não, não é. É que o homem sem o perdão e sem a salvação, ele já está condenado, ele vai se sentir culpado por causa dos seus pecados. A gente precisa olhar para essas pessoas e dizer: se você entregar sua vida para Cristo, não haverá mais condenação e culpa sobre você. É a palavra da reconciliação. Então pregue. Olha o que diz em Atos 4:20. Atos 4:20, veja lá. Atos 4, verso número 20. Certa vez prenderam Pedro e João, e além de prendê-los, proibiram eles de falar de Jesus. Disseram a eles: se vocês falarem de Jesus, vocês serão presos novamente, açoitados, talvez até mesmo mortos. E depois de serem soltos, Pedro e João fazem a seguinte declaração, no versículo 20 de Atos 4: pois nós não podemos deixar de falar. Olha o ministério da reconciliação, palavra da reconciliação, a palavra falar, convidar, falar. Convide pessoas para o culto, convide as pessoas para a sua célula. Nós vamos ter semana que vem um dia com Deus. Convide, falar. O ministério da reconciliação é a sua missão, e não é impossível, é possível, é falar. Fale. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quer dizer, a mensagem de Pedro e João, discípulos de Jesus, não era uma mensagem teológica, não era uma mensagem que levou anos para ser elaborada.
A mensagem de Pedro e João era a mensagem daquilo que eles haviam visto e ouvido da parte de Jesus. Irmão, o seu ministério da reconciliação, o seu ministério da palavra da reconciliação é contar para as pessoas daquilo que você tem visto e ouvido, o que você tem visto Jesus fazer, o que você tem ouvido Jesus fazer. Conte. Se tem alguém pensando em suicídio, conte que Jesus dá vida e Jesus pode tirá-lo daquela situação. Se alguém que você conhece que está deprimido, conte. Se alguém que você conhece endemoniado, se alguém que você conhece nas drogas, no álcool, se alguém que você conhece com a família destruído, falido, quebrado, conte o que você tem visto. E eu tenho certeza que você tem visto neste lugar pessoas curadas, libertas, salvas, transformadas. E você também conte daquilo que você tem visto o Senhor Jesus fazer em sua vida. É isso. Não podemos deixar de contar. Então a palavra, irmãos, da reconciliação é essa. A nossa missão é exatamente essa: é dizer para as pessoas, Deus estava em Cristo. Volte lá para 2 Coríntios. Eu estou encerrando. 2 Coríntios 5, Deus 19. Qual é a nossa mensagem? Deus estava em Cristo. Então quando Jesus veio, quem estava em Jesus? Quem estava em Jesus, irmãos? Deus. Deus estava em Jesus. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Então Paulo está dizendo, conte para as pessoas que quando Jesus veio, Deus estava nele, e que Jesus veio para um propósito: reconciliar, restabelecer a amizade que foi perdida desde a queda de Adão e Eva. Deus veio em Cristo para restaurar a amizade do homem com Deus. Amém? É isso que a gente pode contar. Você não é inimigo de Deus. É isso que a gente pode contar. Você pode se tornar um amigo de Deus. Sem Jesus você está debaixo do favor, você está fora do favor, contar para as pessoas. Mas em Jesus você pode estar debaixo da graça de Deus. Diz aí no verso 19 que Deus confia em nós. Essa palavra confiar é estabelecer, é fixar. Deus confia em nós a sua palavra. E no verso 20 Ele vai dizer qual é o nosso campo de ação. E eu termino com isso. Diz: de sorte que somos embaixadores. Diga, eu sou embaixador. Nós costumamos, aqui nós declaramos muita palavra, porque nós entendemos que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo falar, amém? E nós declaramos, somos prósperos, somos curados, somos abençoados. Nós vivemos declarando a palavra. Os irmãos têm feito isso? Mas essa é uma declaração que talvez você não faça diariamente. Eu quero ensiná-lo a fazer. Todos os dias você precisa abrir a sua boca e dizer: eu sou um embaixador de Cristo. Quantos querem fazer isso? Diga, eu sou um embaixador de Cristo. É a nossa posição. Você sabe o que é um embaixador? Irmãos, o embaixador ou uma embaixatriz é um representante do seu governo e da sua autoridade maior em uma localidade. Então o embaixador, por exemplo, do Brasil, lá nos Estados Unidos, ele é a maior autoridade brasileira naquela nação. É a autoridade principal. O embaixador da China no Brasil, ele é um representante do seu governo, ele é um representante da sua nação. Falar com o embaixador é como se estivesse falando com o próprio presidente ou o próprio primeiro-ministro daquele país.
Então ele é um representante legal, ele tem acesso ao país, ele tem acesso e autoridade para se manifestar, para tomar decisões. Ele é o representante oficial daquela nação naquele lugar. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, sabe o que isso quer dizer? Que você é o maior representante de Deus no planeta Terra. Você é o maior representante de Cristo nessa geração, nessa cidade, nesse país. Você tem a autoridade de Cristo, você tem o poder de Cristo, você tem as riquezas de Cristo, você tem a proteção de Cristo. Você sabe que dentro de uma embaixada, nem mesmo as autoridades daquele outro país podem entrar dentro de uma embaixada. A embaixada de um país aqui no Brasil, ela é inviolável. Ninguém pode entrar ali para prender, ninguém pode entrar ali para se meter, porque é uma autoridade representativa. Quando diz a Bíblia que nós somos embaixadores de Cristo, é exatamente isso, é você entender sua posição. Eu represento o governo de Deus, eu represento o governo de Cristo. Irmãos, se nós tivermos revelação disso, a nossa vida vai mudar em muitas esferas. Como você fala, como você se porta, como você se relaciona com as pessoas, como você vive neste mundo vai mudar. A sua maneira de ser vai mudar radicalmente quando você entender que o maior representante de Deus nessa terra é você. Não é o pastor, não é a pastora, não é o apóstolo, não é o padre, não é o bispo. Somos nós. Cada crente é um embaixador de Cristo. Agora aqui na terra, como embaixadores, o que nós estamos fazendo aqui? Está aí no verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Veja, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que é exortar? Chamar para perto. Então escute, você tem uma missão, porque todo embaixador ele é enviado para um outro país com uma missão, e nós somos enviados por Deus com a missão. Qual é a nossa missão? Qual é a missão dos embaixadores aqui da Manaim, em Santos, na Baixada Santista, no Brasil? Qual é a nossa missão? Está dizendo, exortar as pessoas. O que é exortar? Chamá-las para perto. É Insta, lembra do Insta? É se aproximar, é se colocar do lado das pessoas e dizer o que para elas? Olha, se reconcilie com Deus. É isso. Você pode usar todos os meios que você tem. Você pode fazer isso ao vivo, você pode fazer pessoalmente, você pode fazer pelas redes sociais, você pode fazer no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você pode fazer para os seus vizinhos, para os seus familiares, você pode falar para todas as pessoas, para quem você quiser. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que nós somos os embaixadores, e a nossa missão, que não é impossível, é possível. Qual é a nossa missão? É exortar, é rogar. Sabe o que é rogar? Rogar, irmão, rogar é quase que implorar. Tem gente que diz assim, eu convido a pessoa para ir na igreja uma vez, se ela não quiser mais, eu nunca mais convido. Não, você está indo contra a palavra. Eu chamei meu marido uma vez para vir no culto, ele não veio, eu nunca mais chamo. Você está indo contra a palavra, porque a palavra diz que nós temos que rogar. E sabe o que é rogar? É insistir. Por quê, queridos? Porque nós tratamos de algo que ninguém trata. Nós tratamos da eternidade das pessoas. Você sabe que médico não trata de eternidade, psicólogo não trata de eternidade, você sabe que advogado não trata de eternidade. A única pessoa que trata com a eternidade das pessoas são os ministros da reconciliação, eu e você. Porque uma palavra pode salvar a pessoa para a eternidade, uma palavra pode tirar a pessoa da morte para a eternidade. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou rogando, rogue as pessoas, insista com elas, implore a elas, implore que se reconciliem com Deus. Amém? E em Atos 1:8, só quero ler para que você entenda que você recebeu uma autoridade para isso. Atos 1:8, olha o que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
Embaixadores, testemunhas e embaixadores. Você recebeu o poder de Deus, amém? Você recebeu o poder, o Espírito Santo habita em você. Para quê? Para que eu e você sejamos testemunhas de Jesus, em todos os lugares, aí Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Lucas 10, 17, Lucas 10, verso 17, aleluia. Olha o que diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Pode passando. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade. Em Atos diz que nós recebemos poder, mas agora em Lucas está dizendo que nós recebemos autoridade. Autoridade que? Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Verso 20. Não obstante, porque os discípulos voltaram empolgados, dizendo: a gente expulsa demônios, as pessoas ficam lá estribuchando, gritando, endemoniado, a gente vai lá, expulsa os demônios, sai. Jesus falou: eu vi o Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu sei que ele já é um inimigo destronado. Aí Jesus disse: mas a maior alegria de vocês não deve ser essa. Sabe qual é a maior alegria? Que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Sabe qual é a maior alegria de uma pessoa? É no dia que ela converte a Jesus. E nós podemos ser promotores dessa maior alegria na vida das pessoas. Amém, querido? Que Deus te dê uma estratégia, que você possa convidar alguém para o culto, que você possa convidar alguém para a célula. Nós temos uma estratégia abençoada, que são os encontros que nós fazemos com Deus. Neste momento nós estamos fazendo encontro de um dia, e sábado que vem será um encontro de um dia. Se você não participou, queremos te convidar para vir. Mas se você já participou, porque a maioria aqui já participou, convide alguém, leve, traga alguém, seja um canal de Deus. Mas se você sente confiança, e se não tem, pode pedir a Deus, você mesmo pode pregar para as pessoas. Você mesmo pode dizer: olha, sem Deus, sem Cristo, você está afastado do Senhor. Mas Jesus, Ele perdoa os seus pecados e te reconcilia com Deus. Simples, com poder e com autoridade. Deus vai usar você poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. Se alguém puder avisar o pessoal do teatro para vir até aqui, depois dessa oração. Glória a Deus.